começar dizendo o seguinte: em campanha vitoriosa, ela não tem razão, ela ganhou porque o povo quis que aquele candidato ganhasse. Quando você não ganha a eleição, você tem várias explicações para que essa derrota tenha acontecido. Todas elas podem ter um pouco de razão, mas é importante a gente notar um fato que vocês vão entender. Às vezes uma derrota eleitoral significa uma eventual vitória de natureza política. Eu acho que neste caso a eleição presidencial foi exatamente o que aconteceu. Vocês se lembram muito bem que o governador Geraldo Alckmin foi candidato a prefeito por 2 vezes aqui na cidade. Nas 2 vezes ele não ganhou a eleição. No entanto, na eleição seguinte ele foi candidato a governador e ganhou. Então, mas por que isso aconteceu? Porque as pessoas que acabam elegendo aquele outro candidato que foi vitorioso, na medida em que esse candidato, no exercício da sua função, ele não consegue corresponder àquilo que a população esperava dele, é automático não diria arrependimento, mas a sua contestação em cima da votação que ele teve anteriormente. E essa eleição isso ficou muito claro. Eu acho que a eleição do Serra, uma das razões é exatamente o fato de ele ter perdido a eleição para o Haddad. Também a eleição com a votação que teve o Celso Russomano significa a mesma coisa, no meu modo de ver. Então, uma derrota política, aliás, uma derrota eleitoral não significa uma derrota política. Por isso mesmo é que, ao contrário do meu amigo Farid, eu não estou triste. Eu fiquei muito decepcionado no dia seguinte da eleição, confesso. Para mim também, o baque do resultado inicial não era o que eu esperava. A gente vive aqui em São Paulo, sentia uma condição muito diferente daquela, mas depois você começa a pensar, olha, nós vivemos um outro momento agora. A presidente Dilma com certeza terá um segundo mandato com muito mais dificuldades do que teve no primeiro. E eu não estou falando de dificuldades do ponto de vista econômico, que esse já está lançado. Isso já se sabia que essa dificuldade seria com a Aécio também. Mas é pior do que isso. A dificuldade de natureza política que ela vai ter no Congresso Nacional e que muito provavelmente, no meu entendimento, ela sairá desse segundo mandato muito menor do que está entrando, que já está entrando de forma dividida. Então, é preciso que a gente pense como será o nosso comportamento como partido de oposição para enfrentar esse novo momento. Mas antes de enfrentar o novo momento da eleição presidencial e a eleição de governador, que será daqui a 4 anos, e que também nós precisaremos de ter um candidato à altura para continuar aqui, nós teremos eleições de prefeito na capital. O prefeito Fernando Haddad vem de uma gestão que eu classifico de muito ruim. Mas, esta semana, ele conseguiu uma vitória importante no Congresso, com a renegociação da dívida, o que vai possibilitar que ele aumente a capacidade de endividamento do município. Significa o quê? O município vai conseguir contrair mais empréstimo para fazer mais coisas na cidade. E certamente eles vão tentar pegar o máximo de recursos possível e durante esses 2 próximos anos transformar a cidade para tentar recuperar o prestígio abalado. A grande verdade é que o sentimento da gente é de que há muita improvisação na Câmara. Todas essas ciclofaixas aí, vocês veem, feitas em lugares onde tem árvore no meio de calçada, disputando com os carros, enfim. Esse é só um exemplo do improviso. Estão muito mais em busca de quilômetros de ciclofaixas do que propriamente qualidade nas ciclofaixas que eles estão fazendo. Com dinheiro, se continuar o improviso,
eles só vão conseguir gastar mal e vão continuar tendo uma gestão ruim, como vem acontecendo. Mas eles podem muito bem recuperar essa imagem durante os próximos tempos e quem sabe, se refortalecerem ou se fortalecerem para a eleição daqui a 2 anos. Bom, mas e o PSDB, como é que fica nisso? Eu peguei aqui algumas coisas que são só a votação na capital. Alguma coisa eu não consegui, porque o site lá não dispunha, mas tem algumas coisas interessantes. A gente tem tido, invariavelmente, seja na eleição de deputado, seja na eleição de vereador na capital, algo como 1 milhão de votos que são destinados ao PSDB. Não. Legenda mais a soma dos candidatos. Isso não mudou muito. Isso não mudou muito ao longo dos últimos tempos. É 1 milhão para deputado estadual, 1 milhão para deputado federal, mas é 1 milhão. Sempre vai ser 1 milhão. Para vereador também foi. Votos elegentes teve 300 mil e votos para os candidatos 700 mil. Dá mais ou menos 1 milhão. No entanto, nós tivemos o seguinte: no caso das mulheres, nós tivemos as 3 deputadas estaduais reeleitas, as 3 com mais votos da eleição de 2010 para 2014, sendo que a Analice Fernandes foi eleita com 23 mil votos e 400 só na capital. Essa votação que ela teve na capital, eu diria que numa disputa para vereador, dá quase para se eleger. Na última eleição, pouco menos de 30 mil elegeu um vereador. Ou seja, é preciso que a gente, ou que o Secretariado de Mulher, identifique essa votação e veja o quanto que isso tem ligação pelo fato dela ser mulher ou não. Uma parte é, uma parte não é, porque ela está aqui, o marido é prefeito de uma cidade vizinha, então deve ter alguma influência territorial também. Mas a Célia Leão teve 6 mil votos aqui e a Maria Lúcia Arani teve quase 3 mil votos também na capital. Eu acho que todos esses votos têm que ser observados. No caso das deputadas federais, tanto a Bruna Fullan quanto a Mara Gabrilli, elas tiveram, a Mara Gabrilli teve 108 mil votos na capital. Isso dá quase 4 vereadores na última eleição. A Bruna Fullan teve 16 mil votos na capital e a Marisa, que você falou, teve 12 mil votos e 300 na capital. Isso faz com que nós tenhamos... O que eu quero dizer é o seguinte: as representantes femininas do PSDB conseguiram voltar à representação e com uma votação bastante expressiva. Eu acho que o PSDB tem que se preparar para a próxima eleição. E se preparar de uma forma diferente, acredito, de uma forma diferente de que se preparou na eleição anterior. Na eleição anterior, vários de nós se colocaram contra a coligação que se fez, acabou se fazendo. Eu entendo que a coligação proporcional acaba interessando muito o candidato majoritário, porque isso amplia o tempo de televisão, de rádio e televisão, mas, por outro lado, cria alguns inconvenientes. Por exemplo, na eleição que eu participei, você tinha candidatos do PSDB até mais ou menos no Autódromo de Interlagos. De lá para baixo, onde tem uma população imensa, você não via uma propaganda de qualquer candidato do PSDB. Muitas vezes nem do prefeito. Isso tem uma razão. A coligação da gente tinha pelo menos 2 candidatos que são daquela região. E que para eles poderem sobreviver, era melhor que não tivesse competição. Então, nós não tivemos candidatos lá. Isso vale para a Zona Sul, como com certeza vale para a Zona Leste também em algumas regiões. Eu acho que o PSDB deve, presidente, neste ano que entra, porque é o ano anterior ao processo eleitoral, portanto, até outubro as pessoas podem se filiar. É um trabalho de identificação daquelas pessoas que eventualmente
possam ingressar no partido que tem um potencial eleitoral, desde que tenham alguma afinidade com a gente, evidentemente, e estimular aqueles que têm, que já mostraram nas suas candidaturas potencial para ser candidato, que sejam estimulados para ser. E a gente ter a possibilidade de ter candidatos espalhados pela cidade toda, e não só onde se concentram os candidatos. Eu faço parte do diretório do Jardim Paulista, e dos 9 vereadores que estão na Câmara Municipal, 4 são desse diretório. Alguma coisa está errada. Quer dizer, como é que você não está espalhado na cidade? Nós precisamos disso. Nós temos, quando você olha o mapa eleitoral, você vai ver que a concentração de voto nossa é numa determinada região. É verdade. Nas outras predomina o PT, mas nós temos voto lá. Nós não estamos aproveitando esse voto. Mais ainda, as coisas que são feitas lá pelo governo do Estado, ou quando o PSDB esteve na prefeitura, são encaradas pela população local como obras do PT e não como obras novas. E mais ainda, se o sentimento é de mudança, como é que essas pessoas vão querer a continuidade do PT? Se é para mudar, então não é para continuar o PT. É óbvio isso. Mas isso é preciso que a gente faça o discurso. E para ter o discurso nós precisamos ter gente que esteja disposta a estar em todos esses lugares para discutir o tema. Porque senão eles vão vender o peixe deles. Quer dizer que nós somos contratores nordestinos, que nós na verdade só trabalhamos para ricos e que eles é que sim trabalham para pobres e para os pobres, e que já que todos nós somos iguais, então vamos ficar com eles, porque afinal eles trabalham com os pobres. Né? O que é uma mentira, e eu acho que a gente, nesse aspecto, a gente peca muito neste confronto. Muito, muito. Então, eu penso que a gente tem que se preparar, até porque, presidente, há uma chance razoável de que na próxima eleição nós tenhamos já o voto distrital. E se isso acontecer, é mais uma razão para a gente ter candidatos em todos os lugares. Não terão. Só terá um. No final só terá um. Para falar mais alto aqui, não terá 4 vereadores no Jardim Paulista. Terá que ser um só, se for voto distrital. Então é preciso que a gente tenha a oportunidade de estar na cidade como um todo. E nós temos condição disso, eu não tenho dúvida disso. Acho que a gente pode. Eu vejo lá na Câmara, nós somos 55 vereadores, o PSDB tem 9 vereadores, ano que vem aparentemente teremos 10 vereadores pelas mudanças que vão ocorrer agora, mas ainda assim é isso, 4 num lugar só, enfim, a gente perde um pouco a representatividade da cidade. Por outro lado, também entendo que o jogo partidário, quer dizer, aquilo que o presidente falou aqui sobre a postura de oposição, etc., é uma coisa que a gente tenta fazer lá, ou a gente faz, procura fazer lá, eu acho até que a gente faz razoavelmente lá, mas o tipo de repercussão que dá essa atividade é menor. Seja porque as pessoas não acompanham, seja porque a imprensa não tem. Para isso acontecer, eles têm que valorizar um pouco mais a militância e dar arma para eles trabalhar. Porque eu trabalho eu moro na Zona Leste, e lá nós não temos nenhum material. E também eu acho que o PSDB não valoriza muito a militância. Tem que ser valorizado mais a militância. E a Zona Leste, vocês quase não aparecem por lá. A gente tem muito trabalho para ser divulgado, mas como? Se vocês não fornecem trabalho para o material. João, pega lá no carro o material aqui. Daqui. Tem problema. Olha, é o seguinte, não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu vou falar um pouco por mim. Se me convidar para isso. Queria só pedir, eu estou vendo que tem muita gente levantando a mão. Queria pedir o seguinte, deixa eles terminar e aí eu vou anotar aqui os nomes e vou dar, por favor, tá? Continua, desculpa. Eu vou onde eu sou chamado. Se me chamar para ir, eu vou. Não tem problema nenhum. Até porque eu acredito que você... Eu acredito, aqui tem um jornalzinho de divulgação.
Até porque eu acho que o mandato ele só tem significado se você tiver participação das pessoas, senão ele não tem razão de existir. Mas enfim, voltando ao que acontece lá. Eu sinto também que os vereadores ficam um tanto isolados lá. Isolados seja pelo partido, seja pelo governo. Pelo governo porque, como lá nós somos oposição, é um fato bem interessante isso. No governo estadual, o governador tem uma determinada base de apoio. Essa base é composta por vários partidos, alguns dos quais também são base de apoio do Haddad. Então, ao contrário da Assembleia, onde você tem algumas pessoas no mesmo convívio, lá não é assim. Isso significa o seguinte: quando o governador vai em algum lugar do interior, qualquer lugar do interior, toda a região é mobilizada porque o governador do estado está indo lá. Então, as lideranças locais, os prefeitos, os vereadores, a imprensa local faz a cobertura, e aquilo se transforma num grande evento, a ida do governador. Aqui em São Paulo não. Qualquer lugar que ele vai, ele passa absolutamente despercebido. E eu acho que acontece isso porque há um distanciamento, seja da bancada, seja do partido, seja das ações de governo. Eu já defendi, não sou o único, outras pessoas defendem também, de que ele tivesse uma agenda aqui que pudesse ser divulgada com alguma antecedência para que se preparasse a ida dele lá. Aliás, diga-se passagem, no sábado às 9h30 da manhã tem a inauguração da estação de metrô Fradique Coutinho, em que todos que puderem, seria legal comparecer lá. Muito bem. Como é que se dá então a atividade parlamentar lá? Nós temos como eu disse, uma bancada de 9. Essa bancada é bem heterogênea, apesar salvo raríssimas exceções, as votações todas, há uma unidade de votação, há uma unidade de pensamento, mas em alguns momentos, por exemplo, isso para dizer, só para contrariar um pouco o que você falou, existe uma regra nos parlamentos, uma prática nos parlamentos, que estabelece o seguinte: se aquela é uma casa em que representa a vontade popular, que as pessoas que estão lá são eleitas pela população local, há uma ideia de que você deve respeitar a proporcionalidade para você compor, por exemplo, a mesa que comanda a casa. Então, na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou na Câmara Municipal, normalmente o entendimento é de que o partido com a maior bancada fica com a presidência. O segundo maior partido fica com a Secretaria-Geral, porque é o segundo cargo na mesa. O terceiro partido fica com a primeira vice-presidência e assim vai. Não só a mesa da Câmara, mas isso vale para as comissões também. Você tem várias comissões temáticas, cada comissão dessa tem um presidente, tem um vice-presidente, etc. E também é feita uma proporcionalidade nisso. Quando você tem um entendimento na casa e é respeitada essa proporcionalidade, ocorre o que aconteceu no início da nossa gestão 2 anos atrás. O PT ficou com a presidência da casa, eles tinham 11 vereadores, nós tínhamos 9 na segunda bancada, ficamos com a Secretaria-Geral e assim foi. Nas comissões também nós ficamos na presidência de 2 comissões. Aliás, nós ficamos com uma ótima posição na Câmara Municipal, eu diria que melhor que a nossa proporcionalidade, tendo em vista o fato que o PT precisava da gente para construir a maioria. Agora, nós teremos eleição de novo lá, num cenário um pouquinho diferente. Com o resultado das eleições, o PSDB, tendo em vista o fato de que as coligações, os suplentes são eventualmente do PSDB ou de outros partidos, etc., o que vai acontecer é que com a saída dos eleitos,
O PSDB, que tinha 9, vai passar a ter 10. E o PT, que tinha 11, vai passar a ter 10. Então nós vamos ter o mesmo tamanho da bancada do PT. Por outro lado, você vê movimentos lá na Câmara de pelo menos 2 candidaturas avulsas que não são nem do PT, nem do PSDB, e que no momento em que há uma discussão, o PT tem 3 candidatos internos, há uma discussão, essas candidaturas têm uma grande chance de sobressair, já aconteceu no passado, e ganhar a eleição. A gente fez uma discussão interna numa reunião da bancada sobre qual o posicionamento a gente tomava. E ficou muito claro o seguinte: tem gente defendendo a posição de que nós devemos ter uma independência total e não fazer nenhum tipo de composição com o PT, romper essa coisa da proporcionalidade, mas isso implica que, ao se lançar numa aventura e perder, significa que você perde todos os cargos, não só os da mesa, como aquelas presidências que você já tem conquistado. Então você tem um risco por aí. Tem gente defendendo que nós devemos continuar na mesma acordo com o PT, conforme foi feito, respeitando a proporcionalidade, e tem gente defendendo que não, que nós devemos apoiar uma candidatura ou outra e fazer uma composição com essa e alijar o PT da presidência da mesa. Essa discussão está bem dividida, e eu acho que a gente tende a falar muito da posição do PSDB, de ser oposição firme, disso, daquilo, mas se esquece que você tem representação na Câmara dos Vereadores e na Assembleia também. Talvez o cenário maior seja o Congresso Nacional, mas aqui a gente também tem reflexo para isso. E mais ainda, a eleição próxima é no município, não é lá. Então, peço que o partido pense nisso e interfira, no mínimo, para fazer um bom encaminhamento, né? Esse segundo mandato, com essas mudanças todas feitas, certamente modificarão a divisão de forças na Câmara Municipal e fazendo com que pessoas que não participaram desde os 2 primeiros anos, ao entrar, a gente vai necessitar de um tempo para entender como é que a casa vai funcionar. Ela hoje, dos 55, pelo menos 20% deles vão sair, coisa de 12, se não me engano. Vão sair da casa e vão entrar 12 novos. Isso muda a correlação de forças. A base do governo na Câmara Municipal não consegue votar mais nada. Nesse segundo semestre nós não votamos absolutamente nada. Nós da oposição não facilitamos a vida do governo, e o governo não consegue ter maioria para fazer uma votação. Não consegue. Invariavelmente cai a sessão por falta de quórum, porque eles não conseguem ter gente para fazer votar. Então é uma situação muito triste do andamento da casa. Hoje, inclusive, um vereador está se colocando, anunciou que vai fazer uma greve de fome para que tenha votação. Eu acho um pouco de exagero, mas eu acho um pouco de exagero, mas enfim, chega a este ponto do absurdo. Então é o seguinte, gente, eu acho, a minha sensação é de que daqui a 2 anos nós temos uma chance enorme de ganhar essa prefeitura. Mas sem dúvida, nossa, eu juro por Deus que a gente vai ganhar. Nossa, PT é mais que São Paulo. Mas veja bem, olha, eu quero que você lembre o seguinte: o Lula já anunciou lá atrás que faria qualquer coisa, eles eram capazes de fazer qualquer coisa para Dilma ganhar a eleição, e ele não ganhou. Não, mas aqui em São Paulo não. Não, as técnicas usadas para a eleição foram as mais variadas, e eles vão fazer isso de novo. Eles já estão fazendo. Eles estão fazendo em cima de uma declaração do telhada, eles estão fazendo um auê. Já fizeram um movimento da Câmara, entraram contra ele na corredoria, e se você for ver o que ele escreveu em comparação ao que eles dizem que ele falou, há uma distância entre as duas coisas.
bastante grande. E mesmo ele se retratando, ainda assim não vale. Vale o que ele falou inicialmente. Independentemente de achar que ele está certo ou errado, eu não estou entrando no mérito do que ele falou. Estou dizendo que eles vão usar sempre mecanismos para nos deixar numa posição fragilizada. O único jeito da gente combater isso é desmentindo e mostrando que o real não é o que eles estão falando. Para isso é preciso que você tenha um partido forte, atuante, e que chegue lá na ponta da linha e fale as coisas. Senão, não vai dar certo mesmo. Nós vamos ficar circunscrito à área onde a gente consegue ter comunicação. Acho que o governo do Estado deve entregar um monte de obras que estão, especialmente na área de transportes aí, tem um monte de coisa que vai acontecer nos próximos 4 anos, mas eu não sei se para a eleição da prefeitura, que o governo municipal vai ter acréscimo, ou possibilidade de acréscimo de recursos, em comparação àquilo que o governo do Estado pode fazer na capital. Eu não sei se uma coisa se contrapõe à outra. Na verdade, acho que depende muito mais da militância, do trabalho de boca a boca, de convencimento, de mostrar o que acontece, do que propriamente quem realizou mais. Eu não sei se era isso exatamente que era a expectativa do que eu ia falar. Enfim, mas eu estou aberto a responder as perguntas que vocês quiserem.